Fala galera, bem-vindo ao episódio 9 aqui do Papo de Médico. Hoje a gente está com o Arthur Curtarelli, que é cirurgião geral e cirurgião vascular, formado pela Unesp Botucatu, né? Fez a residência na Unesp Botucatu. Também faz parte do canal Fogache da Madrugada, né? Quem produz o conteúdo. E também tem o curso Bizu, que é um curso especializado aí na aprovação de candidatos para a prova de título de vascular, né? Fala aí, Arthur. Tudo bem? Augusto, muito prazer, uma felicidade enorme estar aqui. Felipe, Fala, muito Arthur, prazer. obrigado. Um abraço para o Matheus também, que não está aqui de host, mas que eu sei que faz parte aqui do time científico. Uma felicidade estar aqui, acompanho vocês há, 4, 5 anos, né? Antes da gente se conhecer, já conhecia o perfil. Prazer estar aqui e poder contribuir com algumas informações aí em vascular. Fala pra gente, Arthur. Em primeiro lugar, vamos dar um passo atrás, vamos falar sobre cirurgia geral, que eu acho que assim, sempre perguntam lá no Papo de Cirurgião como é cada residência, né? Assim, sempre que a gente abre uma caixinha, pergunta, como é que é a residência em tal lugar? Como que é a residência em tal lugar? Como é que foi a sua experiência e tal? Então, fala pra gente um pouquinho como foi a sua experiência de cirurgia geral primeiro lá em Botucatu, o que você achou, como é que era a estrutura e tal, pra gente entender como foi o seu caminho aí até a cirurgia vascular, quando que você decidiu o que você queria. Cara, Botucatu, para quem não é aqui do estado de São Paulo, né? Eu sei que vocês têm ouvinte no país inteiro. É uma cidade do interior, fica mais ou menos umas 2 horas de São Paulo. E é uma cidade bem pequena, cara. Tem 100, 120 mil habitantes, assim, mais ou menos isso. Então a cidade toda gira em torno do HC, que é um hospital de clínicas vinculado à Universidade do Estado, que é a Unesp, né? A Unesp, ela é subdividida em faculdades. Então, para pulverizar assim o interior, o governo pegou uma universidade, em vez de fazer um campus único, dividiu. Então, odonto é em tal canto, medicina é em tal canto, e a medicina é em Botucatu. Então, a cidade é pequena e isso muda, né, o padrão do tipo de residência. A residência lá tem mais ou menos umas 12, 15 vagas, eu acho que tem entre isso, né? Uma residência padrão de 2 anos, onde o cara roda em especialidades. Agora Então, deve ser 3. Aumentou. acho que tá mudando, né? Aumentou. Todas mudaram? Eu que tô Todas. meio por fora, na real. Não tem mais cirurgia geral 2 anos, tem É assim, editais desse ano, né? Tá. Assim, até ano passado deveria ter 2 anos. Né? Eu tô ficando velho, né? Então, tô na modalidade antiga. E aí, tem residência onde o cara faz cirurgia geral só, né? Lá não é assim. Lá o cara, acho que é a semelhança do HC aqui. O cara roda por especialidades. Então, é o primeiro mês de uro, o primeiro mês de vascular, e depois ele repete os estágios no segundo ano. E de cirurgia geral mesmo, ele tem 2 meses no R1, 2 meses no R2. É onde ele vai fazer barriga, vai fazer parede, trauma. E aí era isso que eu ia falar, das características da residência. Por exemplo, trauma em Botucatu, cara, o que é, né? O cara caiu do trator ali, entendeu? Eu já fui pra Botucatu. Você conhece lá? Conheço a cidade lá. E aí, tem trauma? Tem, né, cara? Mas trauma é contuso. Pô, o cara bate na rodovia. Tem muito acidente de rodovia, né? Estocadinha de faca, briga de bar. Agora, tiro, arma de alta velocidade, isso não tem. Então, se o cara procura isso, não é o local certo para ele fazer, né? Mas é uma boa residência, onde você sai com um N cirúrgico que eu julgo adequado. Não é o maior de todos ali, mas o número de apêndice, de colicistec que o cara faz é adequado. Tem videolaparoscopia já na cirurgia geral, então as vesículas saem por vídeo. Então, fiquei muito satisfeito com a minha residência lá, cara. Acho que eu formei bem. Talvez eu não fosse o melhor operador, mas como clínica cirúrgica, tenho certeza que o cara forma bem. Lá vocês acabam sendo referência, né? Dos municípios no entorno ali, né? Então, acaba tendo... É como funciona um hospital terciário lá da região, né? Então, vocês passam nas subespecialidades? Como que é isso? Tem esse lance. Quando eu tava lá, foi 2015, 2016, cirurgia geral. Teve uma mudança no padrão do hospital. Antes a porta era aberta, e aí ficava aquela bagunça, né? Resfriado chegando junto com apendicite aguda, e aí mudou, a porta fechou. E a cidade tem um pronto atendimento inicial que manda os casos para o hospital de clínicas. E aí muda o estilo do pronto-socorro, né? E aí virou um serviço terciário, onde você roda nas especialidades. E aí tem o mês de pronto-socorro. Você fica lá
com o R2, R1, R2. Tem algum outro hospital que vocês passam para operar um hospital secundário, algum hospital menor ali na região também? Ou vocês ficam predominantemente lá no hospital em Botucatu mesmo? Cara, virou um complexo, né? Então, o governo do estado põe grana lá. É um hospital que não passa perrengue com material. Fiz vascular lá, cara, e você sabe que a gente usa muito material caro, né? Putz, nunca tivemos problemas assim. Então, não tem a endoprótese americana? Não, mas tem a chinesa, vamos colocar. E aí vem uma americana, volta e meia, muito material disponível de prateleira. E acontece em todas as áreas. Então, é um hospital que tem grana, assim, para ser público, né? Não tem muitas dificuldades assim. E aí a gente roda um serviço secundário, que é um esquema hospital-dia, e também vai muito para Bauru, cara, que quem não conhece a geografia ali fica a 50 minutos, mais ou menos, e Bauru tem um hospital estadual que tem um vínculo grande. E aí é cirurgia geral clássica, assim, raiz, cirurgião geral mesmo, com os assistentes do hospital, daí não tem preceptor, professor, que é o que tem na Unesp, sabe? Mas que forja também o cara, né? Eu acho que você sabe do que eu tô falando, assim. A USP fez uma turma em Bauru, né, agora, né, de medicina. Tem. Mas ainda nem tem turma formada ainda. Não, começou a faculdade de medicina, né? Bauru. Isso vai mudar um pouco as coisas por lá, porque que nem o Felipe falou, era o hospital referência, né? E aí a USP tem ainda, né? Um centro de odonto lá, gigante. E em Bauru, isso. E os caras construíram um prédio enorme, cara, pra ser um centro odontológico que virou um elefante branco, assim. Pô, não tinha estrutura para um hospital de 9 andares odontológico, saca? E esse prédio virou a faculdade de medicina da USP lá. Então vai ser bem legal, assim. Não tá formado ainda a turma, mas tem porte para receber o curso. E você fez vascular na Unesp, depois você fez endovascular aqui no Dante, foi isso? Cara, a gente tá nesse mundo de subdivisões infinitas, né? Então, o cara faz vascular, mas ele não acaba, nunca. Vai indo infinito, assim. Então, hoje, pela sociedade, você tem 2 anos de cirurgia vascular e as residências são muito heterogêneas. Então, tem uma que contempla Doppler, tem uma que contempla endo já no R3. A gente tem uma pegada de estética venosa, que tá muito na moda, assim. Tem residência que tem residência que não tem. Mas a normativa da sociedade é que, ao terminar o R4, você, se quiser trabalhar com endovascular, você faça um ano adicional. Então, eu fiz esse ano adicional aqui no Dante Pazanese, que oferece também vaga de R5, né? Entendi. Ali eles chamam de R3, aí é super frustrante, né? Você fala, chega no R5, aí você, volta no R3, tá ligado? Volta um pouco menos pra trabalhar mais, né? Não, na residência da URO também. Os caras, não, você é R1 da URO, R2 da URO, R3 da URO, o pessoal da SBU nada fala que eu assim, fiz contou, né? com todo respeito. É pra poder trabalhar, né? O respeito chegando. Não dá. Deixa eu perguntar, quando que veio, assim, a vontade de fazer vascular dentro da residência? O que motivou você? Desde o começo queria fazer vascular, mudou de ideia no meio? Como é que foi essa história? Cara, esse é o lance clássico, assim, né? Eu acho que eu não tive nenhuma grande situação, assim. Eu venho de uma família de médicos, meu pai é cirurgião geral, meu tio é cirurgião cardiovascular, sempre tive envolvido, assim, com o lance cirúrgico, né? E gostava muito de cirurgia cardíaca. Acho que todo vascular tem, né, uma pegada com cirurgia cardíaca, assim. Tem jeito, é muito massa, né? Que a especialidade passa por uma transformação agora. E eu acompanhava a cirurgia cardíaca até que eu vi uma endarterite carótida. E aí, cara, puta, cirurgia linda, né? Ainda sou apaixonado por essa cirurgia. É rápida, é segura, é efetiva. Você vê a placa saindo, reconstruindo a carótida, assim, né? Põe PET ou não põe PET. O paciente acorda, puta, animal. Foi ali que eu decidi. Falei, quero fazer essa parada pra minha vida. E mal sabia eu que endarterite carótida é 3% da especialidade, né? Tava até lendo, cara, esses dias um capítulo de um livro que tá famoso em cirurgia vascular agora, que é de estética venosa. Aí o cara coloca lá, a demanda de um consultório vascular é 95% venoso. Aí, tipo, a maioria dos caras que prestam vascular, tipo, prestam pelo arterial e aí se deparam com um mercado venoso, né? Mas foi por causa disso. Eu vi uma endarterite carótida e falei, cara, essa parada é o que eu quero fazer. Cirurgia animal mesmo. É animal, né? Minha avó, Sua avó fez, quando a gente tava na R2, Ela fez? minha avó teve um AIT,
já tinha já uma carote da Jada, eu falei com o pessoal da vascular, falei, ó, tô trazendo ela pra cá. Daí chegamos com ela lá no pronto-socorro, eu mandei ela, tava em Santos, mandei ela vir, né? Falei, pega o Sim. carro e vem agora. Daí a Nero começou a xaropar lá, não, porque devia ter vindo de ambulância, não sei o que e tal, não sei o que. Ela falou, meu, tá bom, ó, coloca ela aí, que eu vou falar com o pessoal. E aí foi pra Indarteré. Fez a Indarteré, nunca mais teve. Aí Olha que ter, beleza, cara. Quem foi o zerou. residente que operou, né? O Guto, Olha lá. abraço, Guto. Ah, o Guto, Gutão, cara. Trabalhei com o ele? Guto, meu, Ele é padrão Ele demais. é, gente boa, meu. Quando eu entrei de assistente na equipe que eu trabalho, ele era fellow da equipe. Pô, E outubro de 2019, ele tava terminando fellow. só não fiquei na sala, porque senão eles iam precisar operar também, eu do coração. Mas foi animal, cara. Achei... Hoje eu traí as bases, eu sou um defensor da angioplastia carotídea, eu já sou, cara. Mas a cirurgia é linda, né? Carótida. E deixa eu perguntar outra coisa pra você. Sobre o pós-residência, né? Você terminou lá, duas coisas que eu queria perguntar sobre pós-residência. Em primeiro lugar, tá tendo uma mudança agora, pelo menos na USP, vai ser 3 anos, né? Cirurgia vascular. Não sei qual que é a movimentação das outras residências de cirurgia vascular, se a sociedade vai exigir 3 anos. Queria saber se você tem alguma noção disso aí, se algumas vão continuar com 2, outras vão continuar com 3 anos. E qual que é a sua opinião a respeito aí desse aumento de número, né? Que, assim, Uro já é 3 anos, gastro 2 anos. Isso às vezes é um pouco subjetivo, né? Assim, você não está preparado para fazer algumas coisas, mas está super preparado para fazer outras. Qual que é a sua opinião aí? Cara, eu vou te falar a normativa da sociedade, eu tenho participado das discussões, depois te falo a minha opinião sobre, né? O que a sociedade entende. Vasculares tem muitas residências heterogêneas, que não formam os mesmos profissionais qualificados para as mesmas cirurgias. Então você tem muito estágio de cirurgia vascular no Brasil. Isso não rola na Uro, né? Eu acho que a SBU não permitiu a abertura, né, de estágio, Entendi. né? Geral, assim, um estágio ou outro, por exemplo, vai Tá. no Hospital Brigadeiro, que é o Hospital do Homem, eles não tem andrologia, vem fazer no HC, Tá. tal, mas não tem estágio pós, Não, assim, não. tem fellows. Não, Não, mas é estágio como se fosse uma residência. Isso. Entendeu? Ah, Ou o cara fez estágio ou uma Não, pós. não, geralmente tem só fellow, né? Uma especialização que Fellow, chama fellow de não. estágio. Não, fellow de Não existe, transplante, né? E a gente só tem muito isso em vascular, tem. cara. Então, puta, às vezes o cara forma ou passa lá fazendo estágio 2 anos num serviço estritamente venoso, sabe? Que opera só varize. Não é que ele seja ruim, pelo contrário, ele deve ser um excelente profissional para operar isso. Mas ele não vai estar habilitado para operar cirurgia arterial. Então a sociedade vem tentando transformar isso. E junto da história dessa transformação é colocar a cirurgia endovascular para todos, que também não acontece. Primeiro porque a gente não tem preceptor em todos os serviços que dominam a técnica. E depois porque não tem material. Puta caro, né? Material de endo, caríssimo. Então a ideia é começar com os serviços de escolas grandes, tornando tudo 3 anos, aonde o cara já sai cirurgião endovascular. Essa é a estratégia. E transbordar isso para os serviços menores. Vai levar muitos anos, com certeza, né? E tem o problema do custo para ser resolvido. Mas essa é a posição da Sociedade Brasileira Então, de o prazo Angiologia e tudo Cirurgia vai virar Vascular. 3 mesmo. Essa é a é ideia. a proposta. Eu acho que a formação cirúrgica está aumentando. E né? possibilidade de acesso direto já foi discutido também na sociedade? Não tem essa discussão internamente, cara. Não. E também, não faz sentido, né? Você tem que saber acessar a cavidade abdominal para Mas- chegar nas viscerais, a aorta abdominal. Saca? Isso é uma discussão do CBC, né? Talvez vire aí a maioria das especialidades, eles estão querendo que se torne acesso direto. É mesmo? Aham. Então, o aluno do 6º ano vai prestar cirurgia vascular. Mas os primeiros 2 anos eles vão passar nos estágios que o organizador da cirurgia vascular acha que eles têm que passar. Então, um pouco de pronto-socorro, um pouco sei se talvez de cardio. Isso não sei daí se é tão uma legal, né? discussão, Pô, quando eu tava fazendo cirurgia geral, não fazia ideia do que era E a gente cirurgia muda vascular, muito, né? não sabia. Foi o que eu te Urologia, falei. Eu não achei que eu ia sabia. operar só arterial na vida. Você O precisa ter essa volume é vivência, venoso. é. Né? Você não conhece Você já entrou realmente. querendo fazer vascular? Ou... Já, cara. Mas eu não conhecia a dimensão da especialidade, não. Eu fui entender, por exemplo, o Doppler. Pra mim, Doppler era coisa de radiologista no R1 geral, né? Poxa, hoje a minha prática com o Doppler é outra, né?
Faço Com todo dia, certeza. domino, conheço. Fundamental, todo mundo tem que saber quem que é vascular. Mas sobre essa posição, assim, do CBC, é isso? Isso. Difícil, cara, porque, pô, vamos pegar um exemplo, assim, do que eu vivi na Unesp lá. A ginecologia tinha que rodar com a geral um mês, nesse modelo. Para os caras aprenderem cavidade, abertura e fechamento de parede e tal. Os caras não iam, meu, porque não é o deles que tá na reta, entendeu? Não é, ele não faz parte do programa, ele não se sente parte daquilo, ele não vai formar daqui a 2. Então, eu tô meio que com o Augusto, assim, Acho eu que ele acho. vai, Não, eu acho que ele vai muito concordo. flauteando, né? Eu É. concordo, não, tem que Já ter... imagino, não, mas eu vou fazer vascular e tal. Já tô com vascular, tô aqui passando de passagem Eu tô de aqui, mas... passagem, esse é o sentimento muito ruim que Isso. vai gerar, né? E do sexto ano, muitas vezes o aluno não sabe o que vai prestar, né? O que vai ser daqui. O Augusto mesmo. Ele queria fazer gastro. Aí passou na URO, se apaixonou lá na Eu URO. fiquei sabendo que ele não passou em gastro, daí que ele foi pra URO. Era muito difícil, gastro. Aí ele ficou com medo da prova. Eu fiquei sabendo. Mas. Brincadeira. É, mas mudou, né? Você mudou. Mudei. Entendeu? Muda, né, cara? Não tem Muda, jeito, as isso pessoas muda, né? mudam, as pessoas precisam da vivência do estágio, né? Então, isso daí eles não estão levando em conta, querem, não sei o que a cabeça, o que passa na cabeça deles. Então, eu sou totalmente contra esse acesso direto à especialidade. A nossa sociedade de vascular, eu acho que ela tá no caminho certo, essa é a minha opinião. Que é tentar integrar os serviços e formar especialistas aptos a resolver todos os problemas. Eu não quero tratar, sei lá, arterial na minha vida. Pois não tem problema, mas você vai ter que formar com o pré-requisito mínimo, assim como um médico tem que tratar uma tuberculose, mesmo que você nunca vá. E existem também outros impeditivos também, por exemplo, o próprio Dante. Eu não sei se o Dante teria espaço para ter. Nem lembro se tem cirurgia geral no Dante, mas não sei se teria espaço. É um lugar mais especializado em cirurgias vasculares. O hospital do Homem, que é o Brigadeiro, né? Não tem espaço para ter cirurgia geral lá. Então, como que eles iam fazer um acesso direto para o cara começar no Brigadeiro? Ele não ia ter nada de cirurgia Puta, geral. cara, às vezes fala tinha um isso. apendicite no Dante, assim, sabe? Aí como é que resolve, cara? É. É cheio de cirurgião lá, mas ninguém vai operar um apendicite no Dante, né? Aham. Você tá falando uma verdade, cara. Isso acontece mesmo. E coisas básicas, assim, que o hospital não é especializado, né? Difícil, né, cara? Por exemplo, interna, sei lá, uma gestante cardiopata. E agora, cara? Não é um hospital geral, né? Então tem umas situações assim mesmo. E depois que você terminou a residência, como é que foi assim o pós-residência? Como você decidiu o que você queria fazer? Como foi esse processo? Cara, eu sempre soube que eu queria trabalhar com endovascular. E esse era meu caminho, assim, né? Sempre me dediquei para isso. Acho que a gente está no meio da transformação, que a gente não chegou lá ainda. A cirurgia endovascular hoje consegue tratar todas as áreas que a cirurgia vascular anteriormente tratava, com resultados tão bons quanto, salvo exceções, por exemplo, território da artéria femoral comum ainda não é tão bom, artéria grande, uma bifurcação na região articular, não dá para angioplastar, não dá para pôr stent. A maioria dos outros territórios dá. E eu acho que vem um futuro muito próspero com cirurgia robótica em endovascular, que já está se esboçando no exterior, que aconteceu na URO, né? Eu acho que vai acontecer com a gente também. É o caminho que eu quero seguir. Só que é um caminho muito duro, né, meu? Porque você tem que continuar se especializando o tempo todo, é um paciente que demanda muito mais, que complica, que às vezes entra para operar na madrugada. E enquanto que a gente tem o outro braço da cirurgia venosa, que é um braço muito atraente, porque você faz cirurgia ambulatorial, paciente com uma pegada estética, né? Então, quando eu saí, eu pensei, bom, eu tenho que ir para um serviço grande, para trabalhar num hospital grande, senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero, que é trabalhar com alta complexidade. E aí eu fiz o máximo de especialização que eu pude e apresentei meu currículo para grandes equipes de São Paulo e Curitiba, que é a minha cidade. Na verdade, eu sou patobranquense, mas eu falo que eu sou curitibano, porque morei a vida inteira em Curitiba. Sabe onde fica Pato Branco? Não. Sabe, Felipe? Rio Grande do Sul? Não, cara, Não? no Paraná, Paraná aliás, mesmo? sudoeste do Paraná. Eu nasci em Pato Branco.
E aí, cara, me apresentei para as equipes, falei, olha, o que eu mais tenho é disponibilidade, né? Que eu sei que é o que os caras precisam, né? Meus figurões aí, que tem grandes equipes, os caras precisam de alguém para resolver bucha na madrugada, fim de semana, feriado e tal. Essa era a minha moeda de troca. E aí ganhei uma oportunidade e entrei para a equipe, tenho galgado nesse sentido. Esse é o meu caminho. Eu acho que esse negócio que você falou, disponibilidade, às vezes a gente quer ocupar tudo de horário livre que a gente tem. Ah, acabei de sair da residência, Dá um vou plantãozinho. pegar um ambulatório não sei aonde, dar um plantão não sei onde. Daí, de repente, assim, você não tá aberto para as oportunidades que podem surgir, né? Você Então tem que perde pensar um pouco esse aspecto também, né? E pra quem não sabe, o Arthur é um excelente desenhista, né, Arthur? Eu me apresento assim, cara. Hotel, tá ligado? Profissão, desenhista. Desenhista. Vai que eu ganho um desconto, né? Eu Eu quero ia falar, chegar, coitado ia chegar desse lá, ia rapaz. chegar lá. E aí você criou o Fogache da Madrugada, né? Com vários desenhos sensacionais, desenhos dele, muito bons mesmo. E com humor, como que foi aí? Cara, o Fogart foi assim, né? Calma, a gente pode falar que você é o cara do Fogart? Pode, tá? Agora Hoje pode, já é. tem foto dele lá. Já tem, né? Quando a gente conheceu você, não podia, né? Era um codinome, né? Era um codinome. Era velado, né? Aham. Verdade, cara. O Fogart, ele não é só meu, né? Nós somos um grupo hoje, somos em 3. Sou eu, o Luiz Eduardo, que é um cirurgião vascular de Brasília, e o Fábio, que mora aqui em São Paulo. Inclusive é o time que faz o podcast Frêmito comigo. Mas começou comigo, do zero. Eu tava estudando para prova de título e fazendo, cara, aquele esquema que vocês são super craques também aqui, que é resumindo conteúdo, né? Eu sempre tive essa habilidade. E resumia e fazia desenho, resumia e fazia desenho. O Luiz, cara, que é meu amigão, fez geral comigo em Botucatu. Depois ele passou em Ribeirão Preto, no HC lá de Ribeirão, foi fazer vascular lá. Ele olhou meu caderno e falou, cara, põe isso aqui na internet, meu. Legal pra caramba, né? Compartilha isso. Pô, fiquei com isso na cabeça e bati uma foto, cara, do caderno. Ficou uma bosta, cara. Ficou horrível, saca? Desenho feio. Falei, vou desenhar no iPad essa parada. E aí comecei a desenhar no iPad e publicava no Instagram apenas. E foi um fracasso, meu. Não fez sucesso nenhum. E fiquei, cara, publicando isso por meses, assim, sei lá, 3, 4 meses. Seguidores, 100, 120 seguidores. Até que eu publiquei uma piada. E aí o jogo mudou. Que é uma piada, cara, que eu acho que é uma horta, assim, deitada num divã falando com o terapeuta, assim, saca? E aí ela fala pra ele assim, pô, o cara me criou aqui 50 anos, agora quer me tirar, sabe? Uma brincadeirinha assim. E aí, pum, disparou no WhatsApp, cara, e o perfil cresceu, 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 cresceu com a piada. E aí foi game changer, assim, eu falei, cara, tem que ter humor. Se não tiver humor, não vai. E desde então a gente faz conteúdo científico e de humor. Semanalmente tem um post do zero. Eu desenho todos, mas o Fábio e o Luiz me ajudam muito, porque eles são muito bons, cara. Os melhores cirurgiões vasculares que eu conheço. Então tem uma pegada científica, assim, embaixo vem um texto, né? Tá sempre embasado cientificamente e tal. E aí foi caminhando, crescendo, crescendo, virou podcast, por conta do Fábio, que trouxe a ideia. E tamo nessa, cara. O pessoal, quando tá no Instagram, a maioria das vezes ele tá lá para relaxar, né? Tá lá para, assim, por mais que a gente trabalhe na área de educação, fica essa coisa, né? Assim, Tem que saber mesclar muito tem que saber bem, mesclar, né? porque o cara tá para se entreter. Eu também, quando eu entro no Instagram, eu quero Só você Quero ver dar risada os pouco. perfis de memes são os mais badalados, né, cara? Não tem jeito, né? Tem perfis assim que eu passo, a hora que eu vejo, eu tô 40 minutos olhando o perfil de meme e dando risada pra cacete, assim. Então é isso que a gente tenta fazer. Agora, as nossas piadas são piadas nerd, né, cara? Piada de vascular, assim. Às vezes eu mostro pra minha noiva e ela, tipo... não entendi, não. Mas acho que uma coisa que eu acho legal, assim, que mudou nos últimos anos também, porque a gente teve um processo um pouco similar, assim, quando a gente criou o Papo de Cirurgião, na época, poucos perfis tinham, né, de medicina. Era não tinha tudo muita mato coisa. quando eu cheguei, né? Não, mais ou menos assim, era, né? pra parte médica, pelo menos. E sofri uma crítica, assim, o pessoal criticava até um pouco, assim, a gente via aqui, o que é isso, não sei o que e tal. Passa um tempo, passa uns anos e todo mundo quer fazer Instagram, todo mundo quer. E como que mudou tanto você falando assim, não, nem falava que eu fazia o Fogart, não sei o que.
Não sei, porque provavelmente você tinha algum receio de isso não ser bem recebido Cara, por eu acho que alguém. era a mesma pegada que vocês, assim. Vocês também ficaram velados um Opa! tempo, né? Ficamos, Um bom ficamos. tempo, né, meu? Aham. Bastante tempo. Aí vocês fizeram Bastante. plástico e tal. Não, o meu foi isso também. Tipo, era um processo de defesa da crítica. Primeiro porque era desenho à mão livre, né? E, cara, é porque agora eu tô desenhando bem, mas... Ó, o Franklin tá colocando um desenho seu aqui. Se você descer lá nos primeiros posts, cara, o desenho era outro, né? Era bem pior. Então já tinha um receio, assim, da crítica, né? Do traçado, do conteúdo, que veio se quebrando, assim. Agora, a gente não mostra muito a cara ainda no perfil, né? Primeiro porque a gente entende que o Fogart, ele é uma comunidade. Ele não é meu, ele não é do Fábio, não é do Luiz. Ele é a comunidade onde os vasculares se encontram na internet. É assim que a gente gosta de interpretar. Então por isso que meu rosto não tá aí, nem o do Luiz, a gente não coloca mesmo. É onde os vasculares vêm reclamar da vida, eles vêm tomar um café, dar uma risada, aprender um pouco, escutar um podcast. Esse é o Fogart, né? E a gente vai manter dessa forma. Mas com a realização do podcast mensal, daí a gente acabou aparecendo, né? Fez um pouco de sentido. Mas eu acho que as pessoas também querem saber quem tá produzindo isso. Acho que é legal. Assim, pelo menos através do podcast. E o podcast também é bom para conversar com os outros vasculares também, né? Fazer uma rede de networking, né? Acabar conversando com todo mundo no Vocês Fêmea, têm YouTube também? Não, cara, a gente não tem, porque, putz, a gente não filmou os podcasts desde o início. A gente usa uma plataforma de gravação online, né? Se for ver os caras que a gente entrevista, são caras muito famosos, assim. É tipo a autoridade na área. Então a gente pega quem que é o cara que mais fala de Doppler, vamos convidar ele. Endovascular e assim por diante. Mas, pô, o cara tá no Espírito Santo, Rio Grande do Sul. A gente entrevistou o chefe da Mayo Clinic nos Estados Unidos, o cara de Stony Brook, de Nova York. Então é tudo online. E a gente acabou não gravando, não fez o YouTube. Mas tá no nosso radar isso aí. A gente tá tentando pôr o pé lá dentro também. Legal. E as oportunidades que derivaram disso, assim? Fala também pra gente um pouco sobre o seu curso, né? Sobre Bizu, como que surgiu também. Como foi esse processo também? Cara, eu acho que quem não é visto não é lembrado, né? Não adianta você formar na melhor escola, você ser o melhor cirurgião, o melhor cara, o mais ético, e você não ser conhecido, você não mostrar o teu serviço. A nossa geração está passando por isso, assim, que é a vergonha de apresentar o serviço na internet, fazendo perfil de Instagram pessoal. Acho que a geração de baixo já vem mais adaptada a isso, né? E a geração de cima teve mais dificuldade ainda, né? Mas as oportunidades passam por aí. Então eu acho que essa é uma dica que eu dou. Se você é muito bom, se você é muito competente, mostre a cara e pegue o que você tem de melhor e exponha isso. Então, por exemplo, habilidades tipo de desenho que não podia virar nada, foi o que fez a minha carreira deslanchar, né? Só vem coisa boa da internet e eu atribuo isso porque eu só posto coisa boa ali. Tipo, a gente não planta ódio, a gente não planta intriga, a gente só posta coisa que vai engrandecer a sociedade, a especialidade, quem assiste. Tanto que a gente não tem hater. Não sei se vocês têm hater. Não, a gente também não. Mas quem tá na internet normalmente tem, né? Não, eu acho que não. Não tem, Não né? sei queria ser cirurgião, mas fora isso. Os clínicos aí não gostam de brincadeira, até os clínicos adoram. Às vezes. Vem escutar e aprender clínica cirúrgica aqui, né? Que é a que manda. Soberano. Então, de oportunidade, Augusto, só me trouxe coisa boa, algumas melhores, outras piores, mas não porque eu sou melhor que ninguém, pelo contrário, tem cirurgiões vasculares muito melhores que eu e que às vezes não estão tendo a mesma oportunidade porque não estão apresentando o trabalho deles para a sociedade, para outras pessoas, enfim. Não, eu também acho que passa um pouco pelo processo. Fica muito mais difícil, por exemplo, se você tivesse a ideia, vou fazer
quadrinhos cômicos e tal, mas se você não tivesse esse seu soft skill, assim, de desenhar, de fazer, esse seu potencial de execução ia acabar ficando mais ilimitado, né? Então, eu também é uma coisa que eu sempre falo, assim, pessoal, tem coisas que a gente acha que a gente nunca vai usar na vida, a gente acaba usando, aprende né? a E- fazer site e monta o site, faz. Tudo bem, aí depois ficou um negócio mais profissional, precisou de melhorar, não sei o que, contratou alguém profissional, ótimo, mas muitas vezes, para você executar, para você dar aquele pontapé inicial, você vai E tem que colocar executar, o seu. né? Executar. O E não negócio é adianta você fazer. só saber. Ou ficar na ideia. Tem que ir lá e fazer, meu. É o melhor feito do que perfeito, né? Com certeza. Todo mundo E- posta isso, isso é uma verdade. Eu só tô de olho nesse desenho aqui, ó, cara. Tô meio que Esse querendo daqui refazer ele aqui. Foi o Augusto. Eu hein? sei, ele... Já tá maneiro, tá registrado, maneiro. já, É, não- já virou, né? já tentaram mudar, não deixei. Não. Acho que é isso, hein? Mostra o livro que ele Ó. deu pra gente. Obrigado, Arthur. Legal. Taleb, Esses vocês vão antifrágil. sortear? Vocês vão sortear isso? Eu vou ler, pô. Nunca li. Pra quem quer investir, pra crescer em momentos de crise. Conta um pouquinho do Antifrágil aí, Arthur. Cara, eu tava vindo pra cá, difícil. né? Falei, não, vou levar um presente pra esses caras, né? E aí, pra quem tá escutando, os caras estão em plena Faria Lima aqui, que é o coração nobre da cidade. Eu falei, qual que é o livro que o Faria Limer Não, obrigatoriamente ele ainda lê? perguntou se tinha que vir de patinete. Eu falei, ó, depende do seu grau Faria Lime. Ele falou, tá bom, então eu vou fazer um corte também. Comprar um capacetezinho. E aí, cara, esse é o livro, um dos livros mais vendidos no mercado, né, financeiro, para quem gosta de investimento, e tem muitos conhecimentos ali que a gente pode transpor para nossa carreira. Eu gosto muito disso, de pegar outras áreas e falar, o que eu posso usar isso aqui na minha prática, né, cara? E os livros do Taleb são assim. Então ele tem, acho que 4 ou 5 livros escritos. Esse é um deles, O Antifrágil. Ele que inventou esse conceito, ou ele que expôs o conceito de antifragilidade, e ele faz um comparativo entre o frágil, o rígido, o resiliente e o antifrágil. E eu acho que o cirurgião moderno tem que ser antifrágil, não tem que ser resiliente. Porque diferente do resiliente, que aguenta a porrada, aguenta o estágio mais difícil do PS, ele aguenta o sobreaviso, o antifrágil ele faz tudo isso e ainda sai melhor, ele se beneficia do caos. Então, não adianta você passar a noite operando e não ter aprendido nada com isso, né? E uma Esse é o coisa que ele fala é conceito. que você nunca consegue prever o caos, né? Nunca consegue prever o Você caos. nunca consegue prever. Não adianta você querer achar que você vai conseguir, se não vai conseguir. E ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Principalmente na cirurgia Na vascular. cirurgia vascular, o aneurisma roto vai chegar enquanto estiver lá jantando com a sua esposa. Vai, cara, ó, a da madrugada e aí vem o Fogart O da Fogart da madrugada, madrugada, né? né? Cara, esse é um lance que também fez a gente alavancar, assim, que os seguidores postam a gente, né? Eles operam e, puta, isso é Não, participativo. esse nome é sensacional. O A nome é gente bom. adora essas postagens, cara. O nome é muito bom. O nome é muito bom. Bom, brigadão, Arthur. Show de Bem-vindo bola. Acho sempre. que deu pra entender bem, deu pra entender sobre residência na Unesp, deu pra entender bastante sobre vascular, sua opinião sobre endovascular, sua opinião sobre várias coisas aí relacionadas à área. O pessoal vai gostar bastante. Eu que agradeço a disponibilidade, o espaço aqui, convido todo mundo a seguir lá, então, quem não segue ainda, né? O Fogart da Madrugada, é Fogart com Y, underline madrugada. A gente vai fazer Vai um tá post, aí, né? um collab aí. Ah, Agora demorou. dá pra fazer post em conjunto. E o meu perfil é @Arthur com TH, é Dr. Arthur Curtarelli. E o Curtarelli tem 2 L's I no final. Eu compartilho lá um conteúdo também de cirurgia vascular, uma pegada mais para quem tá na área, assim, vale a pena também. Parabéns pelo trabalho de vocês, cara. Valeu. Pô, o estúdio Obrigado, aqui, vocês estão muito bem, parabéns, cara. Show Sucesso. de bola. Portas estão sempre abertas. Tchau, pessoal. Valeu, Assina pessoal. aí, dá o Até like, semana que curte. vem. Até a próxima. A gente vai se falando aí. Um abraço. Valeu.